Olá, vamos continuar nossa aula sobre um pouco do histórico para a gente introduzir noções de modelos matemáticos, né? Na aula passada a gente fez um breve resumo dos históricos, a gente conversou um pouco sobre a importância do zero. Quando falta o zero é difícil fazer contagem. Quando você não tem o zero, a contagem era feita por ábaco, né? Resumindo, os números nasceram por necessidade, depois ocorreu a necessidade de contagem por causa do comércio, após a fixação do homem, né? E agora a gente tinha falado de romanos. E o sistema romano, né, a numeração romana, ela ficou utilizada desde a época antes de Cristo, quando Roma tinha dominado a Grécia, até por volta do século XVI, XVII. Até hoje, muita coisa é feita em números romanos. Por exemplo, a gente escreve século XXI, não com o número arábico 21, mas em números romanos. As partes iniciais de um livro, né, as páginas antes de começar o conteúdo do livro, muitas vezes são colocados em romanos. Pouco tempo atrás, subcapítulos de livros, né, eram colocados em numeração romana. Associado aos números romanos, aconteceu e foram usados em função de mágica ou de coisas místicas ou esotéricas, né? Por exemplo, a Cabala, ela, que é a parte mística da religião dos judeus, ela apresenta uma associação entre números e determinados significados. Por exemplo, número 7, ele significa fim de um ciclo. Por isso que se fala que o mundo foi feito em 7 dias, por exemplo, né? E que Jesus falou, perdoai não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então o 7 ele tem uma representação de fim de ciclo, ou uma representação, quando você fala 70 vezes 7 naquela época, significava quase infinito, né? Uma estrutura de contagem bastante primitiva. É interessante que o número 1, por exemplo, ó, a origem dele, segundo consta pelos historiadores, é que ele significa o homem, o principal, o primeiro a ser formado, né? O varão, vamos dizer assim. Ele era representado apenas com um traço, e assim por diante. O 2, mais um traço, ou seja, o par, macho e fêmea. Acredita-se que essa tenha sido a origem da utilização dos tracinhos, né? E assim por diante. Não vamos entrar em detalhe, porque 3 já complica essa análise. Né? Mas, por exemplo, teve um pessoal, depois do Lutero, né, que eles saíram da igreja, eles utilizaram números romanos para dizer que o Papa ele era a besta apocalíptica, ou seja, ele era o número 666. Né? Uma das designações do Papa é vigário do Filho de Deus, escrito dessa forma aqui. E aí, se você for fazer as contas em relação a isso, nós vamos ter 5, né? Mais 1 em Romanos, mais 100, mais 1 de novo, mais 5. Depois nós teremos mais 1, mais 1, mais 1, mais 500 e mais 1. Aí, se você fizer a continha aqui, ó, cada item da numeração romana que tem aqui dá 666, né? Então, os números foram utilizados aí para gerar vários significados. Aí teve um monge que demorou aí anos para escrever um livro analisando, por exemplo, o nome do Lutero em latim, utilizou a numeração romana antiga
e também deu um jeito de chegar a 666. Então, os números eles significavam mais do que propriamente contas, né, ou cálculos. Na cabeça de algumas pessoas, e até hoje em dia, tem o significado místico associado a eles. Isso é uma coisa interessante. Algumas pessoas dizem ter o número da sorte e assim por diante. Mas não é matemática, isso aqui é apenas um comentário esparso, vamos dizer assim. O que interessou para a gente, o que interessa para a gente, ó, são os números hindus. Opa, faltou um H aqui. Os hindus, eles fizeram um sistema de numeração bem interessante que considerava a posição do número, então ele era posicional. Isso é uma coisa interessante, ó, porque você fala assim, quanto que vale o zero, né? A gente diz que ele não vale nada, mas olha só, esse zero aqui realmente vale zero, mas esse zero aqui, ó, ele não vale zero, né? Ele está, na verdade, representando 10 aqui. Se ele não valesse nada aqui, ó, esse número seria 10. Mas ele vale. Então, na posição dele aqui, ó, nessa casa aqui, a casa das unidades, as casas decimais, a casa da centena. Então, esse 1, por exemplo, ele não vale 1 aqui. Na casa em que ele está, ele vale 100. Ele vale 1 se ele for isolado na casa das unidades. Então, o termo de posição, vamos dizer assim, é extremamente importante no processo, no algoritmo de conta. Esse sistema hindu também, ele é aditivo. O que ele é aditivo? O que significa ser aditivo? Significa que os números são somados. Então, se eu tenho aqui ó, o número 521, significa a soma de 500 mais 20 mais 1. Aí nós temos o 521. Né? Então, isso é bastante importante. Além disso, ele é multiplicativo. E essa parte multiplicativa ela é muito importante para o entendimento do raciocínio matemático, principalmente em relação aos números. Por exemplo, quando você fala que uma estrutura é multiplicativa, você está dizendo, por exemplo, ó, que ele está associado à base de 10. Vamos pegar o mesmo 521 que está lá. O que significa aí 521? Esse 1 significa 1 vezes 10 a 0, que é a unidade, elevada a 0. Esse 2 é 1 vezes 10 elevado a 1. E esse aqui ó, é o 5 vezes 10 elevado a 2. Ora, 5 vezes 10 elevado a 2 é 500. 2 vezes 10 elevado a 1 é 20. E 1 vezes 10 elevado a 0 é 1. Aí nós temos o número 521. Essas são características extremamente importantes quando nós falamos em sistema de numeração. Então, os hindus, tendo uma, vamos dizer assim, uma evolução separada dos demais, né? Tipo Roma, Grécia, provavelmente eles não pegaram os vícios daquela numeração arcaica e mantiveram então um raciocínio um pouco diferente, criando um sistema de numeração em que o mais importante de tudo aqui, ó, é que é dado a eles a invenção do zero. Então, o zero foi uma invenção. Tudo bem que uma invenção necessária, mas necessária em termos de análise matemática. Porque o pessoal até trabalhava no comércio sem o zero, com uma certa dificuldade. Mas quando o zero é utilizado, as contas ficam bem mais simples, ficam bem mais fáceis. Né? A própria estrutura dos números dos hindus é uma estrutura que evoluiu ao longo do tempo. E o mais importante, em relação ao que nós comentamos antes, cada algarismo até o 9, ele é diferente. Então, por exemplo, o 1 no século XX continuava sendo 1. O 2 tinha um formato parecendo um P. O 3 parece com o 3 de hoje, mas é meio esquisito. O 4
tinha esse formato de lacinho, e o 5 tinha um formato parecendo o 4, mais ou menos. O 6 parece o 6 de hoje, o 7 parece o 7 de hoje, o 8 também é a mesma coisa, o 9 não mudou e o 0 sempre foi o 0. Isso aqui no século XII. Por exemplo, quando chegou em 1524, esses números tiveram uma certa mudança, mas já eram praticamente idênticos aos de hoje. A partir do século XVI, então, a gente já tinha os números bastante similares aos números que nós temos hoje, com uma ou outra modificação, dependendo da região onde eles eram utilizados. Com esse sistema de numeração, que começou no século XII, o mundo não sabia do trabalho dos hindus. O que aconteceu foi que quando os bárbaros, né, tomaram Roma, eles acabaram gerando, vamos dizer assim, um superdesenvolvimento no mundo árabe, e os árabes, apaixonados pelo conhecimento, eles começaram a pegar as informações dos gregos, principalmente, que estavam guardados em vários locais, e eles começaram a traduzir para o árabe. Naquela época, né, nessa época da Idade Média, a Idade das Trevas, e principalmente a partir do século VIII, falar árabe significava adquirir conhecimento. Então, muitos cristãos e pesquisadores, eles falavam árabe para poder aprender sobre o conhecimento dos gregos. Essa é uma situação bastante interessante, porque os árabes eles tinham uma tolerância religiosa muito grande, porque eles consideravam que Cristo também era um profeta e eles respeitavam Cristo. Então eles não tinham nada contra os cristãos, recebendo os cristãos em suas bibliotecas e auxiliando no aprendizado deles. Então o mais interessante de tudo é que quem buscou as informações, o conhecimento, foram os árabes. Não só o conhecimento grego, mas o conhecimento dos números hindus, que quando foi levado para a Arábia, um indivíduo com um nome parecido, né, Al-Khwarizmi, né, que gerou a palavra algarismo, ele lançou um livro explicando a numeração hindu. Ao que consta, em nenhum momento ele falou que a numeração era invenção dele ou árabe. Ele colocou todo o crédito aos hindus. Então, nesse livro ele explicou a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Um livro muito bem escrito para a época. E aí, os ocidentais também tentaram introduzir isso no mundo ocidental, principalmente um indivíduo chamado Fibonacci, né? Chamado filho de Bonatti, que o Bonatti era um comerciante, o filho dele, desde cedo, ele viajava com o pai. E ele recebeu as instruções dele, principalmente na época de adolescência e de jovem, nas costas da África, em que o mundo árabe dominava. E aí ele começou a trazer para o Ocidente a numeração hindu. Não foi bem aceita. Mais de 200 anos depois que essa numeração chegou no Ocidente, ela ainda não era aceita e os comerciantes e até muitos bancos não aceitavam essa numeração hindu. Acontece que essa numeração hindu ela existe hoje em dia, é a numeração atual. Então, o sistema de numeração atual, ele é um sistema decimal, assim como o dos hindus, e apresentam todas aquelas características que nós já comentamos para os hindus. Então, esse sistema de numeração decimal significa que existem 10 algarismos, do 1 ao 0. Né? Ele também é posicional, ou seja, a posição do algarismo determina o valor dele, como nós também havíamos comentado.
ele é multiplicativo, ou seja, a casa dele determina uma relação com múltiplos de 10. Então, por exemplo, as unidades representam 10 elevado a zero vezes o número que está colocado lá, né? E ele é aditivo. O que significa que nós, como a gente mostrou, você pode somar os vários números para que ele possa ser representado. Veja que interessante, né, que esse sistema de numeração aqui, ó, é o sistema de numeração moderno, e o mais interessante que é a primeira vez que acontece que para cada item, para cada algarismo existe um número diferente. Então, por exemplo, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Como é que funcionava isso com a numeração romana? 1, o 1 duas vezes, o 1 três vezes, 5 menos 1, 5. 5 mais 1, 5 mais 2, veja a repetição. 5 mais 3, 10 menos 1, e não existiu zero. Então, isso aqui dificultou bastante o desenvolvimento da matemática. Veja que não foi um raciocínio que gerou isso. Foi uma necessidade também na Índia. Só que até então, até os hindus, nenhum povo, nem os famosos gregos, por sua intelectualidade, eles conseguiram pensar em gerar um algarismo diferente para cada valor das casas unitárias, ou dessas casas básicas da numeração. No caso dos babilônios, como nós falamos, eles tinham que ter 60 símbolos diferentes, né? No caso, se fosse uma numeração, um sistema duodecimal, seriam 12 números diferentes e assim por diante. Então, pelo que nós percebemos, ó, os hindus conseguiram organizar a numeração propiciando cálculos complexos. Tanto é que hoje nós utilizamos esses algoritmos com muita facilidade, né? Esses algoritmos. E esses algoritmos, em termos de posição, tudo, muitas vezes ele é ensinado de forma equivocada. E isso atrapalha muitas vezes a criança a aprender, né? Ora, a partir do momento em que esses números começaram a ser usados no Ocidente, as contas ficaram mais fáceis e as descobertas de novas relações matemáticas iniciaram também. Nós tivemos vários problemas com a matemática, com ideias diferentes, com erros, né? Um indivíduo lançava uma ideia, o outro pegava aquela ideia e desenvolvia, e assim por diante. Só que a matemática simples, ela inicia através da análise de conjuntos. Isso nós sabemos. Para nós, isso é bastante importante, principalmente em termos de modelagem. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer quando nós vamos trabalhar com modelo matemático, é definir o nosso conjunto. Isso aqui nós temos alguns exemplos interessantes, né, sobre definição de conjuntos. Então, por exemplo, se o meu conjunto é o peso dos indivíduos de uma sala de aula, por exemplo, nós podemos encontrar pesos fracionados, né, com casas decimais. Então, eu vou trabalhar com ele no conjunto dos números reais. Mas se eu for trabalhar, por exemplo, com o número de artículos da antena de um artrópodo. Isso aqui foi um caso que a gente viu numa revista científica. E lá a gente viu o seguinte gráfico. O pesquisador ele fez um gráfico e fez assim. Aqui se tem o número, a idade, né, do indivíduo, em função do número de artículos. Vamos dizer assim, o número de pedacinhos, né, que formavam a antena. Aí o que ele observou foi que existia então uma correlação direta. Quanto mais artículos,
né, maior é da idade. Então a idade ele colocou em função do número de artículos aqui. Só que tem um detalhe, você não tem meio artículo. Você tem um artículo, dois artículos, três artículos, quatro artículos, cinco artículos. Então se eu pegar e levar aqui, ó, esse número aqui que é 1,5, e levar aqui em cima, eu vou ter uma resposta para ele, observe. Só que ele não existe. Então, apesar disso aqui ser bonitinho, representar uma ideia bem, matematicamente está errado. Por quê? Ora, deveria ter sido feito uma estrutura assim. Um gráfico de colunas. Porque a quantidade de artículos ela não é intermediária. Aí depois, não é passando uma reta, você dá a entender que o crescimento ele é um crescimento constante e com uma determinada inclinação. Então veja que, apesar de ter sido uma ideia que todos vão entender e pouca gente vai analisar para ver se está matematicamente correto, existe um erro em termos de conjunto. Por quê? O número de artículos ele representa o conjunto dos números naturais e não o conjunto dos números reais. Então houve um erro na análise do conjunto. Então, por exemplo, se eu trabalho com peso, existe uma grande chance de que ocorra uma estrutura na forma de boca de sino, né, invertido, que é você tem aqui, ó, o menor peso, o maior peso, e a maioria dos pesos estão aqui, ó, dentro da média. Então, por exemplo, o indivíduo pesa 130 quilos, aqui, ó, provavelmente vai estar aqui, ele está fora, né? Uma pessoa pesa 40 quilos, ele vai estar fora aqui, ele não entra nessa amostragem, por exemplo, mas está dentro dos reais. Nesse caso, essa relação é uma relação que não tem como existir, porque essa linha significa que existe, né, todos os valores aqui associados, ligados. Não tem como eu fazer uma análise dessa para os números naturais. Eu preciso de um outro tipo de análise. Então, quando eu defino o conjunto, eu vou definir também que tipo de estatística, de análise que eu vou utilizar. Senão, eu não vou conseguir ter um resultado fidedigno. Interessante é que pode passar, porque a maioria das pessoas que analisam os artigos, elas não necessariamente conhecem bem a matemática. E os vícios, eles acabam se propagando ao longo do tempo. A ideia não está errada, como a gente mostrou aqui, mas a maneira de representar está errada. No entanto, se eu aplicar uma estatística para os números naturais igual uma estatística para os números reais, aí o erro já é mais grave. Porque aí você pode ter resultados que parecem verdadeiros, mas que no fim das contas eles não são verdadeiros. São resultados que vamos dizer assim, falsos positivos, né? Que pode acontecer em relação a isso. A minha borracha não quer apagar isso aqui mais não. Então veja bem, quando a gente vai falar dos números, o primeiro conjunto dos números são os números naturais. E isso aqui é considerado hoje o pai da matemática. Esses conjuntos aqui eles são utilizados para as demonstrações das estruturas matemáticas e de forma interessante, a partir deles nascem todos os outros números. Eu costumo querer demonstrar isso para as pessoas para mostrar a simplicidade da matemática. Então, por exemplo, provavelmente alguém em determinado momento percebeu que 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6, poderia ser organizado no seguinte conjunto. Ó. Eu tenho 3 vezes o 2, que vai dar 6. Olha, é mais fácil escrever 3 vezes 2 do que 2, 2, 2 mais. Isso porque 2 é pouco. Você imagina que eu tenha, por exemplo, 10, 2, né? Então é melhor escrever 2 vezes o 10 do que escrever apenas, ou apenas não, né? Escrever 10, 2, um atrás do outro, colocando o símbolo de mais. Olha, também dessa forma, nós podemos verificar que o indivíduo pode colocar aqui, ó, 2
vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 8, né? E ele fala assim, ué, mas ao invés de eu colocar 2 vezes 2 vezes 2, eu posso colocar, ó, 2 multiplicado por ele 3 vezes e representar um símbolo para isso, que é o expoente, que vai dar 8 do mesmo jeito. Se nós fizermos o raciocínio inverso, né, aqui, então nós temos que a exponenciação nasceu da multiplicação e a multiplicação nasceu da adição. Pensando dessa forma, a gente não precisa achar que a coisa é muito complicada quando nós formos fazer um cálculo muito detalhado. Então, os números naturais, eles são chamados naturais porque eles são considerados os verdadeiros números matemáticos. Na natureza, mesmo que você veja uma pedra quebrada, você não diz que é meia pedra, você diz que é uma pedra. Pode ser menor, pode ser maior. Você não conta, por exemplo, o pé de milho menor em relação ao pé de milho maior como 1,5. Você vai contar 2 pés de milho. Então, o que se viu, o que gerou a matemática, foram os números chamados naturais. Então, a tendência foi utilizar esses números para poder fazer várias demonstrações matemáticas. Existem algumas relações ligadas a esses números que não é a nossa intenção agora falar, é apenas passar superficialmente sobre essa organização para que a gente entre em funções. E a partir de funções, limites, apenas noções de limites, noções de derivada, noções de integral, e aí a gente consegue conversar sobre os principais modelos matemáticos aplicados às ciências ambientais e ciências da saúde. Os números inteiros são aqueles naturais somados com aqueles que não são naturais, né? Com os negativos, com os opostos dele, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Por que nasceram esses números? Provavelmente também o problema foi com o comércio, né? O indivíduo estava lá fazendo conta já com dinheiro e ele ganhava lá, por exemplo, 6 rúpias, né? Vamos utilizar aqui a moeda hindu. E ele estava gastando 110 rúpias por mês, né? Então, quando você faz essa conta aqui, ó, o algoritmo está errado, né? Você tem que colocar o maior menos o menor. Então, aí o indivíduo já organiza aqui, ó. Eu peguei 110 que eu gastei e eu tenho 100 para pagar. Aí eu vou ter menos 10. Só que se isso não existia, o que ia acontecer? O indivíduo ele estava falido mesmo, né? Ele ficou aqui com menos 10 alguma coisa, mas não existia o termo menos 10, né? Falou, ó, você está devendo 10 sacos de alguma coisa, ou 10 rúpias para um determinado indivíduo. Aí daí nasceu então essa notação negativa. Então observe que se a gente colocar isso aqui numa reta, ó, os números estão a uma distância idêntica deles mesmos em relação ao positivo e ao negativo. Então eles são chamados de números que são opostos. Então ó, o oposto do 3 é o menos 3. O oposto do 2 é o menos 2. O oposto do 1 é o menos 1. O zero não tem oposto, né? Não tem mais zero e menos zero, zero é zero. Então, nasce a necessidade de estudar os números inteiros. Os números inteiros, se a gente for fazer, por exemplo, uma operação com ele, que é a operação de mais, por exemplo, eu, na verdade, preciso diminuir 3. Então, o que a gente faz? A gente soma. O que é a subtração? É a soma com o oposto. De tal maneira que isso aqui gerou uma base fundamental da matemática, né, e alguns teoremas de que a soma dos opostos é igual a zero. Então, se eu pegar mais 1 mais menos 1, vai dar zero. Então, o que no caso é a subtração? A subtração é a soma
com um número oposto a um positivo. Aí são os números inteiros, desde o negativo até o positivo. Nesse caso, nós podemos dizer de menos infinito, passando pelo zero, até mais infinito. É muito importante dizer que infinito não é um número, ele é uma ideia. Então, é, é, os teoremas e as leis da adição, da multiplicação e das operações, elas não funcionam para o infinito. O infinito ele tem aí uma característica própria em relação à constituição numérica ou constituição matemática. Isso é algo interessante, né? Se a gente for fazer uma análise em relação a isso, porque como o infinito é desconhecido, né? Trabalhar com desconhecido seria gerar mais desconhecido ainda, não é mesmo? Então essa é uma situação interessante. Então, por exemplo, em que eu vou investir em relação a alguma coisa? Se eu tenho um mais o infinito, e o infinito é tão grande quanto eu posso imaginar, ora, então, se ele é tão grande quanto eu posso imaginar, o um já faz parte do infinito. Então, se eu somar um mais infinito, a única possibilidade é dar infinito. Isso aí parece que nem faz parte, porque se ele fosse um número, teria que ser algo, a representação de um infinito mais um, por exemplo. Né? E isso não acontece. Isso é uma questão apenas de lógica matemática, né? Não mais do que isso. Nós vamos parar aqui e depois a gente continua com a teoria dos conjuntos.